A paz do Senhor, queridos. Aqui pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 11, com o seguinte tema: a visão do templo e o milênio. Texto áureo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, verso 3. Verdade prática. Ultraje a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 43, versos de 1 ao 9. Chegamos na parte final das visões de Ezequiel. Na lição do Vale de Ossos Secos, vimos a restauração de Israel. Dos capítulos 40 ao 48, veremos o retorno da glória do Senhor para o templo. A visão refere-se ao último templo que será levantado durante o milênio. Trata-se de uma interpretação literal das Escrituras, sem tentar espiritualizá-las. Ezequiel descreveu o projeto de um templo literal que será o centro da adoração durante o reino de Cristo, uma adoração baseada na ordem levítica da lei mosaica. De acordo com Ezequiel 46, de 6 a 12, o Senhor deu todos os detalhes a fim de concentrar a atenção dos judeus em sua santidade e, desse modo, conduzi-los ao arrependimento. O Senhor deu medidas e detalhes exatamente como fez no princípio, quando mandou construir o tabernáculo no deserto. O Senhor desejava que tratassem o templo dele com respeito, e não como outra construção qualquer. Desejava especialmente que abandonassem a idolatria. Até o presente, Israel já teve 4 santuários diferentes. Primeiro, o tabernáculo de Moisés. Segundo, o templo de Salomão. Terceiro, o templo de Zorobabel, ou o segundo templo que foi construído depois do cativeiro. E, por fim, o templo de Herodes no tempo de Jesus. A glória de Deus esteve presente no tabernáculo do deserto e no templo de Salomão. Antes de o templo ser destruído pelos babilônios, Ezequiel viu a glória de Deus partindo de lá. Não há evidência alguma de que a glória de Deus tenha habitado no segundo templo, nem no templo de Herodes. A única exceção foram as visitas do Senhor Jesus Cristo ali. A sua presença trazia a glória de Deus por onde passava. Contudo, Jesus abandonou o templo da mesma maneira que a glória de Deus alçou do templo nos dias de Ezequiel, dirigindo-se ao Monte das Oliveiras. Por ocasião de sua segunda vinda, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, trazendo novamente a glória de Deus para o templo, que será especificamente estabelecido para funcionar durante o milênio. O último templo judaico foi destruído pelos romanos no ano 70. Desde então, os judeus aguardam ansiosamente pelo cumprimento da promessa de Deus quanto à reconstrução do templo e o retorno da sua glória. Ainda resta aguardar 2 momentos no futuro de Israel, onde a presença do templo será de fundamental importância. Primeiro, durante a grande tribulação. Este templo será construído um pouco antes ou um pouco depois do arrebatamento da igreja. Na metade da grande tribulação, o anticristo tomará posse dele e exigirá que os judeus o adorem. Essas profanações durarão pelo menos 3 anos e meio. Segundo, temos também então o templo do milênio, descrito por Ezequiel, nos capítulos 40 a 48. Porém, Ezequiel não é o único profeta a dizer que haverá um templo sagrado durante a era do reino. Encontramos o templo do reino e sua adoração em Isaías, capítulo 2, de 1 ao 5, capítulo 60, versos 7 e 13, em Jeremias 33, 16 a 18, em Joel 3, 18, em Miqueias 4, 2, em Ageu, capítulo 2, de 7 a 9, em Zacarias, capítulo 6, de 12 a 15, capítulo 14, verso 16, verso 20 e 21. Ezequiel 37, de 26 a 28, registra a promessa de Deus para o seu povo, de que colocaria seu santuário no meio deles, e farei com eles um concerto de paz e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre,
e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Deus deu o projeto do tabernáculo a Moisés, que era um profeta, e o projeto do templo de Salomão para Davi, que era rei. Agora Deus revelará o projeto do glorioso templo do reino milenar a Ezequiel, que é sacerdote e profeta. Esse projeto teve influência direta sobre o povo para o qual Ezequiel estava ministrando. Judeus desanimados que no cerco de Babilônio haviam perdido sua terra, sua cidade santa, seu templo, seus entes queridos, estavam então desanimados. Nos capítulos de encerramento da profecia de Ezequiel, Deus garantiu-lhes que cumpriria as promessas da aliança e que um dia voltaria a habitar com seu povo escolhido. Ao estudar esses capítulos difíceis, descobriremos outros motivos pelos quais a interpretação literal dessa visão traz a melhor compreensão e a melhor aplicação da palavra que Deus deu a Ezequiel. Ponto de número 1. O que vem depois da restauração, a porta oriental do templo. Nos capítulos 40 a 42, temos a descrição do templo com suas áreas, espaços e dimensões. A glória de Deus aparece no capítulo 43, versos de 1 ao 12. Ezequiel fora levado à porta oriental para ver o retorno da glória de Deus, fazendo lembrar que pelo mesmo caminho que ela saiu também voltará. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade, Ezequiel 11, 23. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, Ezequiel 3, verso 1 e 2. Isso nos faz lembrar também as palavras dos anjos por ocasião da ascensão, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu vistes ir. Atos 1, 10 e 11. Sabemos que o Monte das Oliveiras fica a oriente de Jerusalém. De lá Jesus subiu ao céu, e em sua segunda vinda o Senhor Jesus descerá do céu sobre o Monte das Oliveiras. A glória de Deus retornará pelo mesmo caminho que saiu. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14, verso 4. 3 observações importantes. Em Ezequiel 43, verso 2, está escrito que eis que a glória do Senhor de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Ezequiel viu estas 3 coisas. Primeiro, a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. A Bíblia diz que o jardim do Éden ficava no Oriente. A porta do tabernáculo ficava voltada para o Oriente. O Oriente aponta para a presença de Deus. Segundo, a sua voz era como a voz de muitas águas. O ruído de muitas águas é um ruído que encobre os outros ruídos. Assim também é a voz do Senhor, uma voz que encobre as outras vozes. Deus quer que sua voz chegue até nós com tanta intensidade que jamais venhamos confundir a sua voz com a voz de estranhos. E por fim, Ezequiel viu, a terra resplandeceu por causa da sua glória. A expressão glória no hebraico é kabod. É uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. Quando se refere a Deus, designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. A expressão também foi usada para indicar as bênçãos de Deus no sentido de prosperidade, dignidade e honra. O termo grego para glória é doxa, conforme lemos. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. E ainda, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Este termo aparece cerca de 160 vezes no Novo Testamento. As reminiscências, o que eu vou contar, aconteceu
no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor, Ezequiel capítulo 40, verso 1. Ezequiel teve esta visão 25 anos após o início do cativeiro e 14 anos após a destruição de Jerusalém. Estamos falando de uma data, 28 de abril de 573 ou 572. Essa revelação, portanto, é escatológica, não é para os dias de Ezequiel. Hoje sabemos que ela aponta para o milênio. Ponto de número 2, o templo do milênio. Como já mencionamos, vários outros profetas falaram do templo milenial, mas somente Ezequiel descreveu o complexo do templo com seus inúmeros detalhes, como veremos a seguir. Um templo diferente. Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo ou do templo de Salomão, por exemplo. Não vemos a menção da arca da aliança, do altar de ouro, do candelabro, da mesa dos pães da proposição. Portanto, será um templo diferente. Sabemos que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, com toda a sua estrutura e de acessórios, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele. Por essa razão, não haverá necessidade de tipos, símbolos e rituais no milênio, porque Cristo estará ali. Uma dispensação diferente. O milênio é o período de 1000 anos que virá depois da grande tribulação, em que Jesus Cristo reinará sobre toda a terra, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será também Rei sobre Israel, ocupando o trono de Davi e instituindo um tempo de justiça e de paz sobre todas as nações. Será o melhor período da história de toda a humanidade. Nesse período, o homem se relacionará com Deus através do governo pessoal de Jesus Cristo sobre a terra, através da manifestação visível da justiça e do amor de Deus em todas as coisas. Os judeus serão a cabeça federativa do governo. Cristo reinará e a glória do Senhor encherá toda a terra. A sede do governo milenial será em Israel, em Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. O domínio de Cristo será universal. Portanto, será uma dispensação diferente de tudo que já vimos até então. Um ritual diferente. O profeta Jeremias profetizou de um tempo em que a Arca da Aliança não mais existiria e que Judá e Israel se tornariam um único povo para servir ao Senhor. Está escrito: então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamado de trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não falarão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. Jeremias 3, 16 e 18. A Arca da Aliança representava a presença de Deus e foi mencionada pela última vez em 2 Crônicas 35, verso 3, durante o reinado de Josias. Depois disso, desapareceu completamente da história. No milênio não haverá qualquer necessidade de símbolos para representar a presença do Senhor, pois Ele mesmo reinará pessoalmente em Jerusalém. Como explicar os sacrifícios no milênio? Ao discutir sobre o templo do milênio, uma pergunta feita com frequência é: uma vez que Jesus morreu pelos pecados do mundo, cumpriu a lei e trouxe a nova aliança, por que no milênio haverá sacrifícios? Que necessidade há de voltar aos sacrifícios de animais quando Jesus realizou o sacrifício perfeito de uma vez por todas? Os sacrifícios mencionados por Ezequiel são holocaustos, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta pacífica, oferta de manjares e libação. A libação era uma porção de vinho derramada juntamente com outros sacrifícios. Simbolizava a vida derramada inteiramente para o Senhor. Todas essas ofertas e sacrifícios estavam prescritas na lei de Moisés e apontavam de algum modo para Cristo e para o seu sacrifício de si mesmo por nossos pecados. Ao que parece, esses sacrifícios serão oferecidos com um sentido de memorial,
e como expressões de amor e de devoção àquilo que o Senhor já fez. Como lemos, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Isaías 56, versos de 5 a 8. O templo do milênio será um lugar de aprendizado, tanto para os judeus quanto para os gentios. E sem dúvida nele os adoradores estudarão as leis do Antigo Testamento e aprenderão mais sobre Jesus. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, verso 3. Também os povos estudarão o Novo Testamento e aprenderão o significado mais profundo dos sacrifícios e das festas. Lembremos-nos que a única Bíblia que a igreja primitiva conhecia no início era o Antigo Testamento. Mesmo assim, os cristãos conseguiram pregar as boas novas do Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo, através dos tipos e das profecias da Antiga Aliança. Das 7 festas que os judeus celebravam, ao que parece, somente a Páscoa e a festa dos tabernáculos serão observadas na Era do Reino. A ceia do Senhor também será celebrada na Era do Reino, conforme disse Jesus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Lucas 22, de 15 a 18. Portanto, a ceia e o sacrifício do milênio serão usados apenas como memorial e como meios didáticos para demonstrar a eficácia da obra de Cristo. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, aos Hebreus 9, versos 11 e 12. Assim como os santos da igreja podem aprender do Senhor e se lembrar dele no partir do pão e no beber do cálice da comunhão, também os judeus do milênio poderão aprender de Cristo, se lembrando dele através dos sacrifícios. Ponto de número 3, santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. No capítulo 8 de Ezequiel, Deus mostrou para Ezequiel a idolatria dos sacerdotes e a profanação que faziam no templo. No capítulo 9, vemos a ira de Deus contra o pecado. No capítulo 10, Ezequiel viu quando a glória de Deus deixou o templo. Agora, porém, Deus contempla Ezequiel com a esplendorosa visão do retorno de sua glória. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, 5. O retorno da glória de Deus é a prova do grande amor de Deus pelo seu povo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Aos Hebreus 12, 6 e 7. Se queremos ser bem-sucedidos, temos que aceitar a sua correção. Conforme disse o profeta Oséias: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. A identidade do guia celestial. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Ezequiel 43:6. O guia celestial que se coloca junto de Ezequiel era o próprio Javé, em uma de suas manifestações teofânicas, pois ele fala em primeira pessoa dizendo: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Ezequiel 43, verso 7.
Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e phainein, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus. O Antigo Testamento registra alguns casos de teofania. Todos eles aconteceram em momentos decisivos da história da redenção, quando Deus resolveu deixar-se ser visto por alguém, com o objetivo de comunicar sua vontade a tal pessoa. Os estudiosos da Bíblia ainda destacam que na maioria das teofanias pode ter ocorrido uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Eles observam as seguintes características na maioria das teofanias. Primeiro, o mensageiro fala como Deus, na primeira pessoa do singular. Segundo, o mensageiro age como Deus e demonstra uma autoridade que só pertence a Deus. Terceiro, o mensageiro é reconhecido como Deus pelas pessoas a quem ele se manifesta. E quarto, o mensageiro aceita a adoração. Contudo, apesar de todas essas particularidades, ainda assim, algumas vezes o mensageiro se faz distinto de Jeová. Por exemplo, quando Deus apareceu em forma humana a Josué, antes da conquista de Jericó, ele se identificou como sendo o príncipe do exército do Senhor, Josué 5,14. Então, como pode alguém falar como Deus, agir como Deus e ao mesmo tempo se distinguir dele? Bons expositores bíblicos têm procurado responder esta pergunta apontando para a doutrina da Trindade. Somente alguém que é Deus pode falar e agir como ele, e ainda assim se distinguir dele, pois o Pai e o Filho são um em essência, mas dois em pessoalidade. Santidade para sempre. E me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Ezequiel 43, de 7 a 9. A santidade divina é um dos atributos mais destacados nas Escrituras. No milênio, não haverá lugar para a prática do pecado na cidade santa, conforme profetizou Isaías. Desperta, desperta, veste-te da fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Isaías 52, verso 1. Deus exige que seu povo lance fora todas as abominações, a fim de que ele possa habitar no meio deles. Não podemos fazer concessões ao pecado. Esta é a lei da casa do Senhor. Está escrito, esta é a lei da casa sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43, verso 12. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da lição. Os capítulos 40, 41 e 42 descrevem as instalações e câmaras do templo. Havia instalações especiais para uso dos sacerdotes. Algumas delas servirão de residências, enquanto outras serão usadas para o ministério diário, como trocar de roupas, preparar os sacrifícios e cozinhar a carne para as refeições. Na consagração do templo, os sacerdotes oferecerão sacrifícios, Ezequiel 43, 18 a 27, como fizeram os sacerdotes na consagração do tabernáculo e do templo de Salomão. O Senhor é muito específico quanto ao uso do santuário, Ezequiel 44, de 5 a 9. Ele também adverte os futuros sacerdotes que devem ensinar o povo a distinguir entre o que é puro e o que é imundo, verso 23, Ezequiel 22, 26, e a não permitir que as pessoas de fora profanem o templo. Muitas das prescrições de Moisés para os sacerdotes encontram-se resumidas em Ezequiel 44, de 10 a 31.
Os levitas serão disciplinados por não terem representado o que era santo e reto nos anos do cativeiro. Terão permissão de imolar os sacrifícios e assistir os adoradores, mas não terão privilégios sacerdotais. Ezequiel 44, de 7 a 13. Os sacerdotes poderão oferecer os sacrifícios e chegar-se à mesa. Ezequiel 44, 16. Diante do Santo dos Santos. Ezequiel 41, 22. O Senhor também é específico quanto à conduta dos sacerdotes. Ele lhes diz o que devem vestir, versos 17 e 19, como também se arrumar, verso 20, isto tudo no capítulo 44. Devem também seguir as prescrições de Deus sobre com quem não podem se casar, verso 22. E como devem em todo tempo mostrar e ensinar a diferença entre o que é puro e o que é imundo, mesmo por ocasião da morte de um parente, versos 25 a 27. Os sacerdotes servirão como juízes e providenciarão para que a lei seja honrada e obedecida. Como os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes do reino não terão herança na terra, mas o Senhor será sua herança, e poderão viver das ofertas do templo, versos 28 a 31. Finalizando, podemos dizer que a visão de Ezequiel nos ensina que o retorno da glória de Deus é perfeitamente possível quando deixamos os nossos maus caminhos e retornamos a Deus com todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude e nos guarde de todo mal em todo o tempo que vivemos. Amém e amém.